Maquininha de cartão, como funciona? Para realizar suas vendas, é preciso apresentar diferentes opções de formas de pagamento para os seus clientes, e pagamentos realizados através de maquininhas de cartão são os mais comuns. Mesmo com o surgimento de novas formas de pagamento, grande parte das maquininhas evoluem e passam a aceitar diversos tipos de meios para pagar. Por isso, entenda agora como funciona uma maquininha de cartão de crédito, seus principais tipos e vantagens e desvantagens que ela pode trazer para o seu negócio, tudo de um jeito prático e bem resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos: o que é maquininha de cartão, como funciona, principais tipos, vantagens e desvantagens e o que considerar ao escolher sua maquininha. Então vamos lá. O que é maquininha de cartão? Basicamente, a maquininha de cartão é uma interface para receber um pagamento, ou seja, serve como intermediário que faz com que a parte que está vendendo algo receba seu devido pagamento. Em outras palavras, ela é uma forma de pagamento. Como outro exemplo, podemos citar o dinheiro em espécie. No entanto, as maquininhas aceitam diversos outros tipos de pagamento, como cartões de crédito e débito, vale-refeição, vale-alimentação, QR Code e até Pix, por exemplo. Ainda, as maquininhas evoluem cada vez mais. E só para exemplificar, muitas maquininhas atuais já aceitam pagamento de aproximação, o método conhecido como NFC, de smartphones, relógios inteligentes ou até mesmo dos próprios cartões físicos. Além disso, vale pontuar que as maquininhas de cartão funcionam para lojas físicas ou pagamentos realizados presencialmente. No entanto, para pagamentos pela internet ou online, existem outros modelos e formas de pagamento, mas isso é um assunto para outro vídeo. Porém, caso queira que a gente desenvolva um vídeo com pagamento online, escreva aqui nos comentários, combinado? 2. Como funciona? Antes de explicar como funciona a maquininha de cartão, é preciso entender como é o processo por trás de uma transação e os seus envolvidos. De forma resumida, os envolvidos por trás de tudo são cliente ou compradora. Trata-se dos clientes ou pessoas que estão realizando uma compra e o respectivo pagamento. Estabelecimento comercial. Refere-se à parte vendedora de um produto ou serviço e que irá receber o pagamento por essa venda. Operadora ou adquirente. É a parte responsável por intermediar essa transação via o pagamento pela maquininha de cartão. É o que realiza o processamento das transações. De certa forma, são as empresas que disponibilizam essas maquininhas, como Stone, Rede, PagSeguro, Cielo, GetNet, entre outros. Instituidor do arranjo de pagamento. Bandeira. Trata-se da parte responsável para mediar as operações. Dessa maneira, são responsáveis por determinar as taxas, prazos, limites e outras regras referentes ao cartão. Como exemplo, podemos citar a Mastercard, Visa e Elo, mas existem outras marcas e empresas também. Emissor do cartão. É a parte responsável pela emissão do cartão em questão. Como exemplo, são as instituições financeiras e bancos, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Nubank, C6, Banco Original, enfim. Instituição financeira do estabelecimento comercial. Por fim, refere-se ao banco ou instituição financeira no qual os vendedores ou estabelecimentos comerciais possuem conta bancária para receber o valor referente às suas vendas através da maquininha de cartão. Com isso em mente, agora vamos explicar como funciona o processo de transação via maquininha no momento de pagamento de uma compra ou venda. De forma prática, uma maquininha de cartão funciona da seguinte forma. Primeiro, os comerciantes ou vendedores colocam o valor da venda ou pagamento a ser realizado e escolhem a forma de pagamento, como por exemplo, débito, crédito, à vista, parcelado ou enfim. Depois, os clientes inserem ou aproximam o cartão físico, seja débito, crédito, vale-refeição, vale-alimentação, smartphone, relógios inteligentes, enfim, na maquininha de cartão, para realizar o pagamento de uma determinada compra. Se for o caso, digita a senha para autorizar a transação. Quando os clientes autorizam o pagamento, um sinal é enviado para as instituições financeiras. Quando o pagamento é aprovado e realizado, uma mensagem de confirmação aparece, seja na tela da maquininha quanto em forma impressa no rolo de papel da máquina, se este for o caso, como uma forma de recibo. O valor recebido pela venda é enviado para sua conta na empresa da maquininha do cartão. Ela realizará o repasse para a conta bancária da sua empresa de acordo com o prazo negociado previamente com ela.
Aqui, vale ressaltar que se a compra não for aprovada pela instituição financeira do lado do pagador ou pagadora, uma mensagem aparecerá na tela da maquininha, avisando que o pagamento não foi realizado e finalizado. 3. Principais tipos. Atualmente existem diversos modelos de maquininha de cartão, dos mais simples aos mais modernos e completos, mas aqui vamos citar os principais e mais comuns, que são POS. Esse tipo é um dos mais comuns. Essa sigla significa Points of Sale, que em português significa pontos de vendas. Neste caso, a maquininha funciona via conexão com uma linha telefônica. Desse modo, não precisa de um computador ou software adicional. Ele imprime o recibo ou comprovante de vendas por conta própria. POS Wireless. Já a POS Wireless é semelhante ao POS que acabamos de falar, mas é um tipo que funciona sem fio. Ou seja, ela pode ficar desconectada de um computador até mesmo do próprio caixa. Tudo porque funciona através de um sinal wireless da internet. Justamente por isso que, neste caso, o sinal da internet wireless precisa ser rápido e bastante confiável. Caso contrário, problemas de conexão poderão acontecer no momento de venda ou pagamento. POO. A abreviação de Points of Outdoor, esse tipo funciona como o POS Wireless que falamos, mas ao invés de funcionar via wireless, ele trabalha via um chip de celular. No entanto, hoje em dia é bem comum encontrar maquininhas que unem o POO com o POS Wireless. E o TEF, a abreviação de Transferência Eletrônica de Fundos, que esse tipo é utilizado através da conexão com a internet ou computador. Dessa forma, funciona de forma integrada com o sistema de vendas da empresa, como emitir notas fiscais direto pelo sistema de vendas, o que agiliza muito o processo de gestão de vendas e administrativo. Esse modelo é muito comum de ser encontrado em varejistas, como em caixas de supermercados, por exemplo. Ela é utilizada por muitos varejistas porque permite trabalhar com diversos adquirentes, ou seja, empresas que são responsáveis por intermediar esses pagamentos nas maquininhas. E mobile. As maquininhas mobile funcionam conectadas a um smartphone, geralmente isso acontece via Bluetooth. Ela é comum ser encontrada em táxis, motoristas de aplicativos ou vendedores ambulantes, por exemplo. Neste caso, é preciso instalar o aplicativo da empresa da maquininha de cartão e configurar de acordo com o smartphone. Vale ressaltar que aqui, a única possibilidade de entregar o comprovante de venda para os consumidores é via SMS ou e-mail, ou seja, apenas a versão digital. 4. Vantagens e desvantagens. Vantagens. As maquininhas de cartão passam uma segurança e confiança maior para pagar e receber, principalmente pelo processo que explicamos aqui. Inclusive, passa até mais segurança para evitar fraudes de pagamento. Isso acaba protegendo os vendedores para não sofrerem com possíveis calotes. É como garantia sólida de pagamento. Da mesma forma, o processo de pagamento é rápido, o que otimiza muito os processos das empresas, tanto na hora de venda quanto na hora de administrar, já que todas as transações são registradas automaticamente nas próprias maquininhas ou nos seus respectivos sistemas de gestão. Além disso, as maquininhas aceitam diversos tipos de bandeiras de cartões, bem como diferentes tipos de moeda, como estrangeiras também, e outros tipos de pagamento, como vale-refeição, vale-alimentação, Pix, enfim. Consequentemente, as vendas do seu negócio podem acontecer e aumentar, já que é uma forma de que aceita diversos tipos de pagamento, oferecendo mais opções para os clientes realizarem suas compras. Inclusive, hoje em dia, pagamentos em cartões, sejam físicos ou via aproximação, é a forma mais utilizada para pagar uma compra por parte dos consumidores. Ao mesmo tempo, as maquininhas de cartão também servem para realizar outros tipos de serviços, como recarga de celular, sendo alternativa para diversos tipos de empresas e negócios também como uma fonte de renda secundária. E desvantagens. O processo para conseguir uma maquininha pode ser um pouco burocrático, já que é preciso negociar com as empresas das maquininhas, e neste momento alguns documentos e exigências são requisitadas por elas, como cadastro, comprovação de renda, entre outros pontos. Caso esteja tudo certo, aí acontece o processo de liberação das maquininhas de cartão. Além disso, é preciso negociar bem as taxas e tarifas com as empresas de maquininhas de cartão. Para cada transação realizada na maquininha, existe a cobrança de uma taxa, que varia de acordo com a negociação com cada empresa. As taxas variam bastante de empresa para empresa. Inclusive, existem taxas para cada tipo ou método de pagamento, como crédito, débito, Pix, compras parceladas, vale alimentação ou vale refeição. Enfim, é preciso negociar bem de acordo com o seu negócio e avaliar a melhor opção. Ainda, em grande parte, existe a cobrança de aluguel mensal da maquininha,
Mas hoje em dia, muitas empresas de maquininha de cartão acabam isentando essa tarifa, caso a sua empresa consiga cumprir alguns requisitos, como o volume de vendas mensal bem alta ou número de pontos de vendas. Ou então, existe até a possibilidade de realizar a compra da maquininha e não precisar pagar o aluguel, ou trabalhar através de comodato também. Outro ponto importante é depender de um bom sinal de internet, Wi-Fi ou telefonia. Isso afeta diretamente a velocidade das transações feitas pelas maquininhas de cartão. Inclusive, é importante avaliar o sinal da cobertura da internet ou telefonia, para saber se a empresa está dentro do raio coberto por esses sinais. Aqui, citamos as principais vantagens e desvantagens de usar maquininhas de cartão no seu negócio ou empresa. Então, se tiver algum ponto que não falamos aqui, escreva nos comentários e compartilhe com a gente, combinado? 5. O que considerar ao escolher sua maquininha? 1. Analise seus clientes. O primeiro passo é analisar seus clientes. Entenda qual a melhor forma que eles consideram para realizar um pagamento. Em alguns casos, existe a possibilidade dos seus clientes preferirem realizar pagamentos em dinheiro ou até transferência ou pagamentos online ou boletos, por exemplo. Por isso, entenda se, de fato, as maquininhas de cartão realmente serão úteis e trarão benefícios para o seu negócio de acordo com a preferência dos seus clientes e também do modelo de operação do seu negócio. 2. Estude opções. Atualmente, existem diversos tipos de empresas de maquininha de cartão, bem como vários modelos de maquininhas também que foram desenvolvidas para atender diversos tipos de portes de negócios. Dessa maneira, pesquise e conheça as opções disponíveis e entenda qual delas pode ser a melhor opção para sua empresa. Aqui, não deixe de avaliar a tecnologia e modo de operação de cada modelo de maquininha para fazer com que ela funcione muito bem no dia a dia do seu negócio. 3. Entenda as bandeiras aceitas. Outro ponto importante é saber quais bandeiras de cartões são aceitas em cada maquininha. Isso varia de acordo com o modelo da maquininha e empresas também. Hoje em dia existem muitas bandeiras, apesar da Mastercard e Visa serem as mais comuns. No entanto, é preciso avaliar com cuidado este assunto porque cada vez mais existem novas opções de bandeiras, e aqui vale avaliar também de acordo com o perfil dos seus clientes. 4. Avalie e negocie as taxas. Como dissemos anteriormente, as empresas de maquininha de cartão cobram taxas e tarifas para cada transação realizada, bem como a liberação do uso de cada maquininha disponibilizada para o seu negócio. Por isso, avalie todas as taxas envolvidas para cada opção de empresas de maquininhas, bem como os modelos das maquininhas também. E negocie com as opções que achar que vale mais a pena de acordo com o seu negócio. 5. Estude o tempo de repasse. Da mesma maneira, explicamos antes que quando uma compra é realizada, o valor da transação é enviado para a empresa da maquininha de cartão. Assim, depois de um determinado período, esse valor é repassado para a conta bancária da sua empresa. Logo, é preciso estudar muito bem quanto é esse tempo de repasse, o que varia de acordo com cada negociação, com cada empresa da maquininha, com cada tipo de transação. Ao mesmo tempo, entenda e negocie isso com sua empresa de maquininha. Isso é muito importante porque o repasse de pagamentos a débito costuma ser mais rápido, mas no caso de crédito, por exemplo, costumam demorar mais para realizar o repasse. Porém, hoje em dia as empresas de maquininhas conseguem negociar bem mais, inclusive oferecem opções de antecipação de repasse, mas as taxas e tarifas variam dependendo da negociação e necessidade do seu negócio. Viu como as maquininhas de cartão são bem importantes e podem ajudar bastante o seu negócio? Dessa maneira, é muito importante entender o modelo da sua empresa e assim avaliar se a maquininha de cartão agregará bastante valor ou não. Tenha em mente que nem todos os negócios precisam de maquininha de cartão, combinado? Por isso, avalie essa necessidade com cuidado. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é maquininha de cartão, como funciona, principais tipos, vantagens e desvantagens, o que considerar ao escolher sua maquininha. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem?
E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.